Fala galera, Matheus aqui, e embora eu tenha tocado brevemente no assunto do Michael Burry no último vídeo, neste vídeo aqui nós vamos entrar a fundo nessa questão, ver exatamente o que o Michael Burry está prevendo para os mercados e responder se existem fundamentos para a nova previsão apocalíptica que ele fez, porque ele é cheio das previsões apocalípticas, mas a gente tem que dar um pouco de ouvidos, porque o track record dele é muito impressionante. Se você não sabe de quem eu estou falando, eu me refiro, é claro, ao mega investidor que previu a crise de 2008, ganhou muito dinheiro com isso e ficou muito famoso depois disso graças ao livro do famoso autor do mercado financeiro Michael Lewis. O livro se chama A Grande Aposta e você talvez conheça ele como o filme A Grande Aposta, certo? Que veio depois deste livro. Mas, muito mais interessante do que ficar olhando tanto para o passado, para 2008, é olhar para recentemente. Os movimentos que o Michael Burry tem feito são muito impressionantes e dignos de admiração. Vejam, por exemplo, que no início de 2022 ele ainda tinha algumas posições no mercado que estavam aí rendendo bem, mas foi justamente neste momento quando ele zerou todas as suas posições, ou seja, ele vendeu tudo que ele tinha e saiu completamente do mercado logo no começo de 2022 e lógico que a gente sabe muito bem o que aconteceu no restante de 2022. Muito interessante então ver que ele saiu ali a tempo e talvez mais interessante do que isso seja que ele tenha voltado para o mercado com parte do seu capital no mês de setembro. Em setembro ele voltou para o mercado, ele comprou estas empresas que estão aparecendo aí na tela para vocês. Como que eu sei disso? Porque o fundo dele, ele é um fundo regulamentado, obviamente, e essas informações elas são públicas com 3 meses de atraso. Então com 3 meses de atraso a gente consegue saber exatamente o que ele estava fazendo. E note que ele voltou em setembro, justamente ali no fundo do rally, certo? Quando a gente teve aquele rally que começou em julho, depois ele acabou ali mais ou menos em agosto e daí começou a cair até setembro, foi mais ou menos quando ele começou a comprar novamente aqui no mercado. E veja que desde então as ações que ele comprou subiram muito. Em destaque aqui, a maior posição da carteira dele chegou a subir 52% até agora. Mas eis que recentemente, nos últimos dias, o Michael Burry soltou um Twitter, certo? Como ele adora se comunicar no Twitter, ele soltou lá um Twitter dizendo venda, uma única palavra. Os twitters do Michael Burry são um tanto enigmáticos, ele não solta relatório, certo? Ele não tem que dar satisfação para ninguém, porque ele está operando o dinheiro dele e talvez de algumas pessoas ali próximas, mas enfim, ele não tem que dar satisfação para ninguém e é por isso que o Twitter dele é um tanto peculiar. Por exemplo, todos esses tweets que ele lança, ele deleta logo em seguida. A gente só sabe deles porque existe um outro Twitter chamado Michael Burry Archive, que é dedicado a capturar os tweets do Michael Burry no exato momento que ele solta e deixá-los salvos para que as pessoas possam consultar. E logo antes dele falar venda, ele disse aqui para os mercados talvez. Como eu disse, muito enigmático aqui, mas existe um gráfico que dá para a gente perceber exatamente o que ele quis dizer com este talvez. Para quem não sabe, o gráfico que ele está apresentando aqui é a Nasdaq por volta do ano ali de 2001, quando teve o problema da bolha.com. E vejam que ele assinalou este período aqui, justamente quando a Nasdaq teve ali o seu forte rally antes das quedas que ainda estariam por vir para finalmente chegar aos fundos da crise de 2001. Então, o talvez aqui seria provavelmente uma alusão aos tempos atuais, ou mais especificamente, seria isso que o banco BNP Paribas também percebeu e também destacou para as pessoas que assinam os relatórios deles. Eu tenho acesso a todos os relatórios, tá, pessoal? Não estou fazendo propaganda do BNP Paribas aqui. Enfim, o banco também destacou que depois de um forte rally no começo de 2001, rally de mais de 10%, que aliás foi a última vez na história recente em que o Nasdaq subiu 10% em um mês de janeiro. E veja que logo depois dessa subida ele encarou aí uma queda abrupta de 60%. Então, é isto que o Michael Burry está se referindo quando ele diz para as pessoas venderem neste momento, que ele acredita que mais quedas estariam aí por vir de uma forma semelhante com o que aconteceu na crise de 2001. E é muito interessante ele estar falando sobre isso daqui agora, pessoal, porque nós estamos em um momento
totalmente de FOMO, certo? Para quem não sabe o que é FOMO, F-O-M-O, certo? Significa Fear of Missing Out em inglês, ou seja, medo de ficar de fora. Se você está sentindo aquela vontade assim irresistível de comprar e entrar no mercado agora, o que você está sentindo é FOMO. E FOMO é uma coisa que afeta todos os investidores em todas as áreas, tá? Mesmo gestores de fundo, eles têm que encarar uma sensação de FOMO, porque eles têm que se explicar para os seus cotistas, eles têm que se explicar para os seus chefes. Tem até uma piada no mercado financeiro que diz boa sorte para explicar para o seu chefe por que você não participou do recente rally. Então, todo mundo passa por FOMO, isso daí é uma coisa muito normal. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui para vocês é a diferença entre fazer o timing do mercado, ou seja, né, nós temos aqui o mercado subindo, caindo, depois subindo de novo e caindo. Uma coisa é você tentar fazer o timing, ou seja, querer vender exatamente no pico e comprar aqui no fundo. E outra coisa é você fazer uma gestão de portfólio com base no risco do momento. Então, por exemplo, uma pessoa que queira acertar o timing do mercado, existe um risco imenso dela quebrar a cara. Por quê? O que a pessoa provavelmente vai fazer, ela vai ver o mercado caindo, o mercado já caiu muito, ou ela vai comprar aqui e depois ver o mercado cair mais, e daí quando o mercado realmente estiver no fundo, ela vai querer vender em desespero, ou seja, comprou caro, vendeu barato, aí depois vai ver o mercado subindo, vai querer comprar aqui, porque vai achar que agora vai, só que daí depois de uma alta, normalmente você tem uma certa volatilidade antes da tendência se formar, aí ele vai novamente vender aqui achando que ele errou, enfim, muito fácil da pessoa que está tentando encontrar o timing do mercado se tornar este investidor azarado aqui, porque não existem indicadores perfeitos que nos permitam reconhecer exatamente que este é o fundo ou exatamente que este é o topo. Existem coisas que nos ajudam a ver períodos, certo? Períodos em que a gente provavelmente estaria num topo, períodos em que a gente provavelmente estaria no fundo, mas não existe nada que nos aponte com certeza os exatos momentos em que estes pontos se formam. Agora, outra coisa muito diferente disso é a pessoa se orientar pelo risco do mercado. Uma pessoa poderia, por exemplo, reconhecer que a estrutura aqui em cima do mercado mudou, ele se tornou mais arriscado, vender não necessariamente aqui, mas de repente vender aqui, certo? Sair do mercado aqui, que foi mais ou menos o que o Michael Burry fez, e depois observar o comportamento do mercado e quando ele chegar aqui no que talvez possa ser um fundo, ele não faz nada. Ele espera este fundo se formar, ele espera as coisas acontecerem e aí quando ficar mais claro que esta zona já ficou no passado e que esse fundo foi formado, aí sim ele entra aqui. Então, veja que não é aquela coisa tão fantástica quando vender exatamente no topo e comprar aqui no fundo, mas ainda assim produz todo este spread aqui entre uma zona e outra que leva a ganhos maiores do que o simples buy and hold ao longo dos anos. Então, existe muito bem esta diferença, talvez isso seja o que o Michael Burry está tentando fazer, com certeza é o que eu busco fazer aqui com o meu portfólio, mas o Michael Burry, ele não produz relatórios, certo? Então, nós não conseguimos saber tudo o que está entrando na análise dele para julgar se o que ele está dizendo realmente faz sentido. Então, o que nós vamos fazer aqui é dar uma olhada nos fundamentos, pessoal. Os fundamentos do mercado, o que eles estão dizendo neste momento. E quando a gente fala de fundamentos, o que a gente quer dizer basicamente é: as empresas, elas estão crescendo ou não? Elas estão tendo mais margem ou não? A inflação, ela está apontando que vai subir, está apontando que vai cair, enfim, são essas coisas que a gente vai dar uma olhada aqui, começando pelos resultados das empresas, porque nós tivemos nessa semana algumas empresas divulgando resultados, aliás, algumas não, né? Nós tivemos as maiores empresas aí do setor de tecnologia dos Estados Unidos divulgando resultados, que são empresas com um grande peso também no principal índice da Bolsa Americana, o S&P 500. Então, é isso que nós vamos dar uma olhada aqui
Agora, temos aí 3 nomes que divulgaram os resultados agora, os que eu chamo Triple A's, né? 3 A's, Amazon, Apple e Alphabet, que para quem não sabe, Alphabet é Google, tá, pessoal? Então, quando eu falo Alphabet aqui, por favor, entenda Google, porque Google é só uma parte da empresa, certo? O Alphabet é dono, por exemplo, do YouTube, de diversos outros negócios por aí. E elas divulgaram os resultados recentemente, e os resultados delas foram muito ruins, assim. Não é que elas estão tendo prejuízo ou que a venda delas caiu drasticamente, mas eles foram muito ruins no sentido de que eles ficaram aquém do que era esperado pelo mercado. E aqui vale um grande lembrete, porque se a gente for lembrar historicamente, né, para quem acompanha este canal, acompanhou ao longo de 2022, vocês devem se lembrar aí que eu falei dos analistas de sell side, certo? Os analistas que observam ali as empresas e daí divulgam relatórios com o preço-alvo das empresas, dizendo se vale a pena comprar, se não vale, tal. E eu expliquei no ano passado que esses analistas, em geral, eles têm uma percepção um pouco mais atrasada do que a percepção de quem opera o mercado. Então, eles foram reduzindo ao longo do ano passado deles as previsões que eles têm para as empresas. Eles foram reduzindo. Então, quando começou a sair resultado ruim lá no meio do ano passado, eles foram reduzindo mais para o final deste ano. Então, quando chegou no final de 2022, eles já estavam com as premissas deles bastante abaladas, tá? Não estava tão abalada assim como acontece em um momento de recessão, mas já estava muito mais abalada do que era no começo de 2022. Então, a gente observar uma situação onde o resultado das 3 maiores empresas do setor de tecnologia americano foi pior do que já era esperado, ou seja, pior do que uma expectativa já um tanto pessimista dos mercados, isso é algo muito ruim para a economia e é muito interessante que o mercado não esteja dando bola para isso. Mas particularmente aqui, se a gente for falar de cada uma das empresas, nós tivemos, por exemplo, a Amazon aqui, o problema dela, ela teve uma grande queda de vendas do e-commerce, certo? A receita da empresa diminuiu. Ela disse que o consumidor está sendo muito mais seletivo neste período e reduzindo aí o seu consumo. O que, em parte, é uma coisa boa para a economia, porque reduz a inflação, mas também denota aí sinais que apontam para tal recessão, que muitos estão esperando que vá acontecer ainda neste ano. Ela também disse que o seu serviço de dados lá, o AWS, de hospedagem na nuvem, de hospedagem de servidores, ele cresceu menos e vai continuar crescendo menos ainda nos próximos trimestres. Apple foi a única empresa aqui que não cortou funcionários. Mas a Apple, ela teve uma queda de vendas aqui bem acentuada para o final do ano passado. O único produto dela que não caiu foi justamente o iPad. Todos os outros produtos ali, iPhone, Macs, eles tiveram uma venda reduzida. Segundo a empresa, ela culpa as paralisações, principalmente as paralisações que aconteceram na China, e diz que se não fosse isso, ela teria vendido. Então veja só. Coisa interessante, né, da gente observar o que aconteceu com a Amazon e o que aconteceu com a Apple. Porque no caso da Apple, nós não temos os gestores da empresa dizendo que está havendo sinais de que o consumidor não está absorvendo aumentos de preços ou de que o consumidor está sendo seletivo. Não, nós tivemos eles culpando algo transitório. Já na Amazon, não. Na Amazon nós tivemos eles falando que os consumidores reduziram a sua demanda. Então, o que fica disso daí, né? Talvez essa resposta venha olhando aqui o que aconteceu com o Google, porque o Google teve uma situação muito mais parecida com o da Amazon. No Google, nós tivemos aí uma queda no crescimento da empresa, uma grande queda, principalmente no mecanismo de busca deles, e também uma queda acentuada na receita do YouTube, porque o YouTube, esses anúncios que aparecem ao longo do vídeo, certo? São as pessoas que pagam para o YouTube inserir através do seu programa do AdSense, e o Google disse que muitos anunciantes estão retirando os seus anúncios do ar, ou seja, tentando economizar neste momento, ou talvez entendendo que o momento não seja propício para tentar vender mais, porque o consumidor não está absorvendo o impacto desta promoção.
Então, talvez a situação da Apple ali de não acusar problemas na economia ainda, talvez tenha mais a ver com o fato de eles produzirem assim produtos muito mais high-end, que pegam um percentual dos consumidores com mais dinheiro, que talvez ainda não tenham sido muito afetados assim. Já quando a gente fala de Amazon e Google, nós pegamos uma gama muito maior de consumidores que está aí mostrando já uma boa exaustão neste ciclo econômico. E independente disso, o fato é que todas elas estão apresentando balanços aquém do esperado, o que nos leva a crer que a realidade é como o Mike Wilson do Morgan Stanley disse. Vou ler aqui para vocês nas palavras dele. A realidade é que os resultados estão se mostrando ainda piores do que era temido com base nos dados, principalmente no que se refere às margens, ou seja, está se verificando a previsão que o Morgan Stanley fez com seu indicador antecedente de uma forte queda na margem das empresas, que provavelmente levaria esta queda à casa de menos 25%, o que seria um impacto muito grande e muito difícil de acreditar que não viria uma recessão se algo assim acontecer com os números das empresas. Já mostrei esse gráfico aqui para vocês, mas o que eu não mostrei ainda, este gráfico aqui é um pouco mais recente, que o Morgan Stanley soltou, ele mostra aqui um certo lag, a certa demora que acontece entre o que o indicador deles aponta e o que o mercado aponta. Tá? O que está desenhado aqui no gráfico em azul é o spread entre o que eles esperam e o que o mercado espera, o que os analistas ali de sell-side esperam, como eu falei um pouco atrás aqui neste vídeo. E veja que, em geral, existe um lag de 7 meses entre uma coisa e outra, durante o qual o S&P 500 historicamente observou quedas fortes aí. Então, será que a gente vai ter algo semelhante acontecendo aqui agora? Ninguém sabe dizer isso, mas provavelmente isso também faz parte ali do input de dados que o Mike Burry está observando neste momento. Outro indicador antecedente bem interessante que nós nunca comentamos aqui neste canal, notem, pessoal, que eu estou mostrando aqui, eu estou dando para vocês tudo que existe assim no mercado, certo? Tudo que existe eu estou colocando aqui, cada vídeo eu falo uma coisa diferente e todos apontam para a mesma coisa. Então, assim, não sei o que vai acontecer, ninguém sabe, certo? Posso estar errado também nas minhas escolhas aqui pessoais, mas todos os indicadores neste momento ainda apontam para uma certa preocupação. Aqui, por exemplo, esse índice Global Risk Demand Index aqui do Morgan Stanley, o que ele retrata são momentos em que o mercado está aí provavelmente sobrevendido. E vejam que agora nós estamos numa leitura aqui próximo a 3, que historicamente é algo que muito raro de se observar. Veja que, por exemplo, aqui nessa distribuição de probabilidades, algo próximo de 3 é realmente uma coisa assim muito, muito difícil de acontecer. E é também muito mais elevada essa leitura que nós estamos tendo agora do que teve no pico dos mercados em 12 de agosto. Tá? 12 de agosto ele acusou uma leitura de 1,98 e isso foi só 4 dias antes dos mercados começarem a reverter o rally do meio do ano passado. Então, colocando aí para vocês praticamente todos os indicadores que eu consigo achar e mais, né, para alimentar mais ainda um aqui, ó. Isso aqui nós já falamos disso daqui, mas existe agora um aspecto muito diferente disso daqui, porque nós tivemos recentemente a informação do Fed de que ele está próximo a uma pausa. Então, vamos analisar aqui. O que nós temos nessa figura aqui é basicamente o spread da curva de juros, certo? A famosa inversão da curva de juros. Já expliquei isso daí para vocês, expliquei no vídeo de segunda-feira. Quem não assistiu o vídeo de segunda-feira, por favor, assista lá. Disse lá que basicamente, certo, o que você espera de uma curva de juros é que te cobrem juros menores para o empréstimo de curto prazo e juros maiores para empréstimo de longo prazo, porque no longo prazo existe mais probabilidade de não haver pagamento. Isso daí mesmo quando se trata de títulos do governo, as pessoas querem um juros maior no longo prazo, não só por medo de calote, né? Porque o medo de calote para o governo americano é praticamente nulo, mas mais ainda pela questão da duration, certo? O tempo que você demora para receber o seu dinheiro, muita coisa pode acontecer daqui para lá, e esse tempo que você deixou o dinheiro parado na aplicação renda fixa, ele só está rendendo aquela renda fixa. Então, quanto maior o título, maior a duration, nós temos aí que os títulos
títulos de longo prazo eles teriam que cobrar uma taxa maior. E quando isso não acontece, quando acontece o oposto disso e os títulos mais curtos estão pagando mais, aí nós temos a famosa inversão da curva de juros. E aqui nós temos um gráfico do JP Morgan mostrando que até hoje a curva de juros nunca errou. A curva de juros sempre apontou quando uma recessão iria surgir. Isso daqui já falamos, eu sei, estou repetindo aqui só para ilustrar, mas o que vem agora é derivado disso e é muito mais importante para este momento que nós estamos vivendo. Por quê? Agora nós temos a inversão da curva de juros junto com a informação de uma pausa do Fed num futuro breve. E aí a gente pode olhar para a estatística e se perguntar, em todas as vezes que isso aconteceu no passado, como foram os retornos da bolsa? Será que uma mera pausa foi suficiente para vencer a questão da inversão? Veja só. Aqui nesse gráfico azul, nós temos todas as vezes que a média, né, de retornos de todas as vezes que o Fed pausou os aumentos de juros, mas em momentos em que a curva de juros não estava invertida. E veja que esta pausa em momentos em que ela não estava invertida se provou muito positiva para os mercados, com um aumento próximo da casa de 15% ao longo de um ano, ou melhor, quase um ano, né? Estamos aqui 250 dias, então este horizonte de tempo é 250 dias. Então, em praticamente um ano aqui de espaço de tempo, historicamente, nós tivemos um aumento de 15% quando o Fed pausou os juros, desde que a situação fosse a curva de juros normal, sem inversão. Já com ela invertida, que é esta linha aqui amarelada, nós tivemos uma situação muito diferente. Veja que ao longo dos próximos 25 dias, historicamente, isso significou o mercado andando aí de lado, caindo um pouco, tá? Aqui, se a gente tentar olhar, parece que ele tinha caído aqui 5%. Então, nós estamos vivendo isto agora. Nós estamos em um momento em que a curva de juros está invertida. A curva de juros invertida até hoje nunca errou. E a curva de juros invertida junto com uma pausa do Fed sinaliza um mercado parado por um longo período de tempo com uma provável queda leve. Então, pessoal, se isso daqui for se verificar, certo? Porque existe a famosa frase, desta vez é diferente. Talvez seja, quem sabe, normalmente desta vez é diferente e não se verifica, mas em algum momento vai se verificar, certo? Se alguma coisa tem chance de acontecer, ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Quem sabe, talvez seja agora, ninguém é dono da verdade, eu posso estar errado no que eu estou falando aqui, por favor, não tome a sua decisão somente com base no que eu digo. Mas, se isso daí tudo estiver certo, então o que nós estamos observando agora nos mercados, essas altas que os mercados mostraram aí para nós recentemente, elas são uma função de um mercado com pouca liquidez, ou seja, é apenas consequência de um grande fluxo de compra entrando de repente em um mercado inelástico, ou seja, um mercado muito sensível a pequenos fluxos de compra e quando ocorre um fluxo um pouquinho maior, ele já pula bastante. Um dos indicadores que nós temos para suportar esta ideia é que os hedge funds, eles continuam não comprando. Teve gente que me perguntou, Matheus, como estão os hedge funds agora que o Fed deu a sinalização que ele vai pausar? Bom, os hedge funds, eles não estão comprando ainda. Eles ainda não estão convencidos de que seja o momento de voltar para os mercados. Então, pessoal, diante de tudo isso daqui, aliás, faltou falar mais uma coisa aqui, ó, CTAs também, tem muita gente me perguntando sobre os CTAs, os operadores de tendência, o que eles estão fazendo neste momento. CTAs têm comprado, certo, esta alta, mas, como vocês podem ver nas projeções aqui, existem diversos cenários, sendo que o maior risco deste momento é para o downside. Então, os CTAs, isso daí significa, né? Todo mundo ele tem um limite para quanto ele pode comprar, os CTAs não são diferentes, né? A pessoa pode estar otimista, então ela começa a comprar, mas uma hora o dinheiro dela acaba, ela já não tem mais como comprar. Então, quando isso daí acontece, ou as coisas ficam paradas, ou elas caem, que é justamente o que este gráfico está dizendo. Olha, nós estamos nos aproximando do limite de capacidade dos CTAs de comprarem. Significa
que o maior risco deste momento, não que isso vai acontecer necessariamente, mas o maior risco é para o downside. E fora isso, também existem os indicadores de sobrevenda, sobrecompra do mercado aqui, que estão apontando também para um momento aí de sobrecompra. A Nasdaq está com um índice de sobrecompra muito extrapolado, SP500 nem tanto assim, mas está chegando lá. Então, pessoal, diante de tudo isso daí, o que isto significa aqui para os mercados? Na minha visão pessoal, tá, pessoal? Na minha visão pessoal, que pode estar errada, o que nós estamos vivendo agora é um momento em que o Fed se retirou da equação. Tá? Ele se retirou. Muita gente observa o que o Fed fez ali na quarta-feira e fala, bom, agora está tudo resolvido, tal, mas eu sinceramente não vejo assim. Para mim, o que o Fed fez foi simplesmente se retirar da equação, se colocar ali de lado e dizer, olha, se nada de novo acontecer, nós não vamos agir, mas dependendo dos dados, nós vamos agir. Então, se tudo continuar como está, o que eu acredito que deve acontecer, é que nós deveremos continuar vendo esta tendência aí de alta um pouco mais prolongada e pegando muita gente aí de surpresa, tá atraindo muita gente para o mercado com o famoso FOMO, até que em algum momento a realidade vai bater. Porque nós estamos tendo aqui, lá atrás, né, nós tivemos empresas piorando os resultados. Agora, no começo deste ano, nós tivemos também mais piora de resultados aqui. Se começar a chegar aqui e a gente começar a ver resultados caindo mais, economia, não sei o que, parando, sinais de recessão, tal, o que vai acontecer com os mercados? Eles, de repente, vão se tocar e vão falar assim, poxa, realmente os fundamentos estão muito ruins e não dá mais para continuar acreditando que essa alta vai persistir. E aí nós teríamos aqui uma queda abrupta em algum momento que eu não sei quando vai acontecer. Talvez isso daqui dure ainda meses, se a gente não tiver nenhum dado ruim de inflação, coisa assim, talvez isso daqui dure ainda meses. Ou talvez, outra possibilidade também, é que os mercados, já tendo subido bastante neste começo de ano, se encontrem um pouco exauridos da sua capacidade de continuar subindo mais. E agora comecem a andar de lado por um tempo, até que novamente a realidade bate e as coisas acontecem. Para baixo, infelizmente. Isso é o que mostram os dados, pelo menos por enquanto. Então, estas são as minhas visões do mercado para este momento. Detalhe, pessoal, isso daqui que eu estou falando se aplica para o mercado norte-americano, seja a bolsa americana, e desta vez em específico não se aplica necessariamente para outros ativos, como por exemplo o Bitcoin. Vou fazer aí um vídeo ainda dedicado para o Bitcoin. Eu acho que criptomoedas merecem um vídeo dedicado aí depois dessa alta que ela deu nesse começo de ano, porque existem muitos sinais de que realmente o fundo se formou lá por volta dos 16 mil pontos. Lembrem o que eu falei no começo deste vídeo, certo? Uma grande diferença entre você tentar acertar o timing certinho do mercado e você simplesmente identificar zonas de risco. O que eu faço aqui é tentar identificar estas zonas de risco. Então agora está começando a ficar claro, porque existem vários sinais de que o fundo para o Bitcoin já tenha sido realmente atingido, que não significa que não haja volatilidade agora no curto prazo. Inclusive, o que mostra a estatística é que após períodos de alta, onde há uma mudança de estrutura no mercado, nós temos uma boa volatilidade no curto prazo, que pode de repente baixar os preços aí de volta para 20 mil. Ou pode não acontecer, né? Ninguém sabe, mas historicamente o que diz a probabilidade é que haverá esta volatilidade, certo? Então, Bitcoin vive em um mundo diferente. Brasil, já nem tanto, né? Brasil está muito mal com essas notícias que estão acontecendo por aí, né? Propostas do governo que não necessariamente estão sendo bem aceitas, notícias ruins das grandes empresas aí, uma das maiores empresas, né? Ambev, lá com o rombo dela, tal, e tudo mais, essas coisas que vocês já conhecem aí. Então, o Brasil, não sei se vai entrar neste otimismo, se é que nós vamos ter esta onda aqui durando por mais tempo, certo?
Então, um momento aqui um pouco diferente do mercado em que cada ativo merece a sua análise. Mas para a Bolsa Americana é isso que nós temos. E a Bolsa Americana é uma grande ditadura de tendências, sem dúvida nenhuma. Se nós tivermos um momento muito ruim lá fora, com aqui estando fragilizado, com certeza aqui será muito mais afetado, né? É um risco muito grande para quem está exposto no Brasil neste momento. Agora, para quem busca aí proteção, talvez seja um momento de oportunidade, porque agora as pessoas estão odiando as puts, estão odiando as opções de venda da Bolsa Americana. O índice aqui, Put Call Ratio, certo? Que mede a diferença de custo entre você comprar uma put ou você comprar uma call, ele está praticamente, ele deu uma mudança aqui de 180 graus, né? Veja que até o final do ano passado, você comprar uma opção de venda estava muito caro e agora você comprar uma opção de venda está muito barato. Existe um grande ditado no mercado que diz que se compra proteção quando se pode e não quando se precisa, justamente o contrário do que o público faz. O público tende a odiar a proteção quando ela está barata e adorar a proteção quando ela está cara. Então, para quem gosta de operar opções ou para quem está buscando aí alguma proteção extra aí para o curto prazo, de repente se proteger do que pode acontecer com o CPI, né, a inflação americana que sai aí dia 14, então talvez valha a pena dar uma olhadinha nos preços das puts para este momento. Beleza, pessoal? Terminamos aqui o vídeo de hoje. Só vale a pena fazer uma menção honrosa aqui para a Europa e Reino Unido, porque a Europa e Reino Unido aumentaram as suas taxas de juros nesta semana também e sinalizaram que vão aumentar mais. Então, aí mais lenha para a fogueira de quem acredita que o movimento de ações por lá não faz sentido para este momento. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.